A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, meu irmão? Você já aprendeu a interpretar a Bíblia? Ainda não? Hoje eu vou te dar uma dica para você poder interpretar, mergulhar, aprender e aplicar essa palavra na tua vida. Fica comigo até o final e eu vou te dar uma dica super importante. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao Evangelho Descomplicado. Severiano falando aqui e hoje nós vamos falar sobre interpretação bíblica. Você pode se perguntar, mas eu preciso interpretar a Bíblia? Ela não fala por si só. Querido, você precisa saber primeiramente que a Bíblia foi escrita há milhares de anos e a língua a qual ela foi escrita não existe mais. É necessário sim examinar as escrituras. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Querido, infelizmente nós ainda vemos nos púlpitos pregadores, mensageiros que não dá-se ao luxo, digamos assim, não tiram tempo nem para meditar, estudar a palavra. É necessário sim ter conhecimento, fazer um exame profundo das escrituras. Examinar é diferente de ler. A Bíblia, quando você lê, ela é como um livro qualquer. Você vai ler de qualquer maneira e você não vai entender o que Deus, a não ser que haja uma revelação profunda de Deus. Mas nós não devemos depender apenas da revelação, porque para ensinarmos é necessário aprender. Precisamos aprender sobre as Escrituras, precisamos aprender sobre a vontade de Deus, entender o querer de Deus para as nossas vidas. Bom, vamos entender a composição da Bíblia. Ela tem livros históricos, livros proféticos, livros poéticos e temos também os evangelhos, que na minha visão é o que mais se aplica nos nossos dias, na vida da igreja. Os evangelhos, juntamente com o livro das revelações. E os livros históricos servem para aprendermos a não cometer os mesmos erros que os homens escolhidos por Deus cometeram no passado. Vamos lá, e para a interpretação da Bíblia é necessário entendermos, primeiramente, quem está falando, para quem que está falando, qual é o contexto histórico, qual é o objetivo daquela mensagem e de que maneira ela deve ser aplicada. Para aplicar nas nossas vidas é necessário a interpretação com o auxílio da exegese e a hermenêutica. Isso vai nos auxiliar na interpretação, interpretar no espaço e no tempo. E aí então nós podemos aplicar isso nas nossas vidas, aplicar isso para a igreja e dessa maneira entendermos o que o personagem está falando. Lógico, é necessário, é indispensável a ajuda, a revelação do Espírito Santo. Lembramos que o pregador, o mensageiro, deve ter uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus e pedindo sempre para que o Espírito Santo, com o seu auxílio, possa revelar a sua palavra. Para que você possa fazer uma aplicação prática, eu peguei o texto aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Bom, nós já vimos várias pregações sobre a parábola do filho pródigo, mas o que Jesus quer transmitir com a parábola do filho pródigo? Será que aquela é uma história que realmente aconteceu? Esses personagens são reais ou Jesus criou uma história fictícia para transmitir uma mensagem? Bom, a palavra já está dizendo parábola. Parábola é uma história inventada, contada para trazer uma didática para a vida contemporânea, para aquele momento em que a mensagem está sendo transmitida. E quando nós olhamos que Jesus conta que havia um homem, e esse homem tinha 2 filhos, um era trabalhador, amava o seu pai, estava ali perto sempre do seu pai, mas tinha um que aos nossos olhos era bem bagunceiro, meio arruaceiro, E nós podemos ver que esse filho, digamos assim, eu também estou conjecturando para que você possa entender melhor. Ele pede a parte dos seus bens porque ele quer ir embora. Mas aí o pai divide entre os dois. Eu já vi pregador contar a história e fala que o pai dá a parte
daquele somente, não. É notório no texto que os bens são divididos entre ambos. E ele repartiu por eles a fazenda, versículo 12. Então pode ver que os dois recebem os bens, só que um vai embora, o outro fica. Né? Nós vamos ver que no desenrolar, o filho que foi embora, ele gasta todos os seus bens com dissolução, ele leva uma vida de qualquer maneira, e ele gasta tudo que ele tinha. E veio então uma fome naqueles tempos, e agora aquele que havia gastado tudo vem a sofrer. E dessa maneira, ele quer voltar para a casa do pai, mas ele está envergonhado. Tudo que ele fez, ele enfrentou o pai dele, porque na vida contemporânea, daqueles tempos, seria um desrespeito muito grande alguém chegar para o pai e pedir a herança. Porque a herança só se recebe quando alguém morre. E o pai estava vivo, mas ele queria a herança dele. Mas mesmo assim o pai deu, ele foi embora, gastou tudo. E agora, sem nada, depois de gastar tudo, depois de ter curtido bastante, depois de ter exaurido todas as suas riquezas, ele volta para a casa do pai. Mas ele fica preocupado, mas ele decide, em vez de eu pedir para que meu pai me aceite, pelo menos como servo. Porque na casa do meu pai tem fartura. Nem os servos dele, nem os escravos, nem os trabalhadores, né, digamos assim, passa necessidade. Então eu vou pedir para trabalhar como servo na fazenda do meu pai. Certamente ele vai me aceitar. Mas nós podemos ver que quando ele vai voltando, o pai vê ele de longe e abre os braços para recebê-lo. E ele corre, abraça o seu pai, beija o seu pescoço, ele pede perdão. E a Bíblia diz que o pai manda os seus empregados buscar a melhor roupa, buscar um anel, colocar no dedo, sandália nos pés. E aí depois manda matar um bezerro cevado, né? Manda ali matar um animal, né, bem gordo, para fazer uma festa, porque o filho estava perdido, mas ele voltou para casa. Mas enquanto está rolando a festa, nós podemos ver que o filho que estava em casa, ele chegou e viu aquela festa. Mas por que essa festa? Chama o empregado e diz assim, por que toda essa festança? O teu irmão voltou. E ele, em vez de se alegrar, ele fica chateado. Porque ele não queria que o irmão voltasse e fosse recebido daquela forma. Não é verdade? Mas nós podemos ver que depois o pai sai para fora e fala, olha filho, o teu irmão voltou, nós achávamos que ele tinha morrido, que estava perdido, mas ele regressou, vamos entrar e vamos festejar conosco. Mas não, ele não quer entrar. Ele fala, pai, estou contigo há tanto tempo, o senhor nunca me deu um bode, nada, para me festejar com os meus amigos. Agora esse volta, depois de fazer tudo que ele fez, e o senhor aceita ele de volta e dá uma festa para ele. E aí pode ver que ele fica bem chateado. Mas o pai, querido, a interpretação do texto, onde que Jesus queria chegar com isso? Primeiramente, o pai aqui, ele está falando dele mesmo, Jesus está falando dele. E os filhos, o bom e o filho ruim, os filhos bons seriam os filhos de Israel, os escolhidos. E os dissolutos são aqueles que estavam perdidos. O filho dissoluto aqui na Bíblia é aquele que estava perdido, estava fora de casa. Ele abandonou a casa, abandonou o pai, estava em pecado, estava perdido, né? Estava para ser condenado. Mas Jesus está... Para quem Jesus está contando essa parábola? É isso que nós devemos entender. Se nós voltarmos no tempo aqui, no Evangelho de Lucas, voltarmos algumas páginas para trás, nós podemos ver que Jesus estava visitando os publicanos, os pecadores, estavam ali comendo com eles. E os fariseus olhavam e diziam, esse homem, ele se assenta com pecadores. E aí Jesus antes conta algumas parábolas, dentre elas a dracma perdida. Nós podemos ver que aquela mulher ela tinha uma dracma, tinha perdido. E a Bíblia diz que ela varreu a casa, procurou, achou a dracma e depois de ter achado, ela foi festejar com suas amigas. Jesus está falando, querido, do pecador, do resgate do pecador, que ele não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. Então essa é a aplicação. Então o Pai está sempre de braços abertos, por mais que você pecou, por mais que você errou, o Pai sempre vai te aceitar de volta. Essa é a interpretação bíblica. Então, querido, dessa maneira, para quem que o personagem está falando, qual que é o espaço de tempo? É uma história real, uma história fictícia, né? Nos evangelhos nós vamos ver isso, principalmente, né, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós podemos ver várias parábolas, Jesus contando várias parábolas, e eu pretendo fazer mais vídeos sobre isso. Então, é necessário entender
quem está falando, para quem está falando e dessa maneira interpretar e aplicar nas nossas vidas, tá bom? Esse foi apenas um pequeno exemplo. Perdão se eu deixei passar alguma coisa, mas o princípio é esse, é você entender de que maneira você deve interpretar a Bíblia. Não podemos fugir do texto. O texto fala por si, mas é necessário entender quem está falando, para quem está falando e dessa maneira aplicar. Entendeu? Pregador, mensageiro da palavra, não fuja do texto. Continue no texto, aplique o texto, estude, ore, peça a revelação a Deus. E dessa maneira você possa ser uma bênção, porque as pessoas não podem, os ouvintes não podem sair confusos. Mas o que ele estava tentando falar? Eu não entendi. Ele começou a pregar aqui, mas daqui a pouco ele já estava acolá, ele não voltou mais no texto, eu não entendi. Pregou bonito, foi uma bênção, mas eu não entendi. Então nós não podemos cometer esses erros. Que nós possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe. Não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aquele joinha e assine as notificações. Deus te abençoe. Evangelho Descomplicado.